Oi pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje trataremos do artigo 110 do Código Tributário Nacional. De acordo com o artigo 110 do Código Tributário Nacional, a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, para definir ou limitar competências tributárias. Esse dispositivo, ele contém parte dele enuncia o óbvio, em parte ele enuncia o óbvio, e em parte ele contém uma disposição, no mínimo, controversa, que é a seguinte: no que ele enuncia o óbvio? Na parte em que estabelece que a lei não pode alterar definições, conteúdos, alcance de institutos que tenham sido usados pela Constituição. Palavras em geral, realidades institucionais em geral. A Constituição não pode ser alterada por uma lei. Então, se a Constituição usou uma palavra em um sentido, esse sentido não pode ser alterado pela lei. Se a Constituição diz que a casa é o asilo inviolável, nela ninguém podendo penetrar, salvo durante o dia, com ordem judicial ou, no caso, ainda que durante a noite, em flagrante delito, por conta de um flagrante delito ou por conta de uma calamidade, de uma tragédia. Não pode a lei definir como flagrante delito a vontade da autoridade policial, como calamidade, escutar um grito, como casa, apenas a edificação que funcione em um condomínio fechado ou que tenha pisos de mármore ou de granito. É óbvio que a palavra casa não pode ter o seu sentido modificado pela lei. Do mesmo modo, isso não só para competências tributárias, em qualquer conteúdo, em qualquer contexto. Qualquer palavra usada pela Constituição não pode ser alterada pela lei, porque a lei não pode alterar a Constituição. E o mesmo vale para os demais andares da pirâmide hierárquica, que serve de metáfora para ilustrar o ordenamento jurídico. Um decreto não pode alterar o significado de uma palavra usada pela lei. Uma instituição normativa não pode alterar o significado de uma palavra usada por um decreto, e assim sucessivamente. Então, nessa parte, o artigo 110 anuncia o óbvio. Não é possível a Constituição ser alterada por uma lei. Agora, qual a parte dele que é controversa? A parte em que ele se refere à utilização pela Constituição de institutos, conceitos e formas de direito privado. Quando a Constituição emprega uma palavra, às vezes aquela palavra só existe perante o direito privado. É um instituto que é exclusiva criação do direito privado. Mas há outras palavras que possuem significados que são dados por outras fontes produtoras de significado que não apenas o direito privado. Nesse caso, como saber que foi dado à palavra o sentido que o direito privado lhe confere e não outro sentido diverso? Por exemplo, no caso de casa, que acabei de citar, da inviolabilidade do domicílio, será que domicílio aí é apenas o domicílio no sentido do direito privado? Será que quando a Constituição se reporta, por exemplo, a uma série de outros institutos, ela está se reportando no sentido que esses institutos têm para o direito privado? Ou seria na linguagem comum, no senso comum? Se tratar de um instituto jurídico, ela se refere ao contexto ou ao significado contábil, o significado econômico, e quando esse significado é mais de um, que muitas vezes é. E quando no direito privado há mais de um significado, por exemplo. Então, nem sempre é fácil definir o significado que uma palavra tem na Constituição. Essa é uma tarefa que cabe ao intérprete, que vai lançar mão de todos os usos, todos os métodos, elementos hermenêuticos. O significado que uma palavra tem, ele é sempre dado pelo contexto. Essa é uma questão que é resolvida não, ela é proposta, ela é colocada pela primeira vez por Platão no diálogo O Crátilo. Platão coloca essa questão de saber se as palavras têm um significado dado ou se esse significado é construído em cada contexto em que elas são usadas. E Sócrates, no diálogo, termina mostrando que nenhum dos dois extremos é correto, mas ele sai do diálogo sem dar a solução, como é inclusive praxe nos diálogos socráticos, platônicos. Mas o
problema foi resolvido muitos séculos depois por Wittgenstein, e hoje recomendo aqui a leitura de um livro que até foi indicado aqui no canal, no quadro de indicações de leitura, que é o Notas sobre o Direito e Linguagem, de Renato Carrió, que explica, e há vasta literatura sobre isso. O livro de Carrió é um livro introdutório, dedicado aos juristas não especialistas em estudo da linguagem. Mas o Carrió explica como a linguagem aberta, como a linguagem natural tem uma textura aberta, e o significado das palavras é construído em cada contexto em que essas palavras são usadas. E é por isso que as palavras têm sentidos que vão mudando, são sentidos que vão evoluindo. Nosso raciocínio ele opera por analogia. Nós fazemos sempre analogia em relação às situações que nós já conhecemos para entender e referir situações que não conhecemos ainda. A analogia é, como diz Hofstede, que foi orientador de Melanie Mitchell, autora de um excelente livro sobre inteligência artificial. Hofstede diz que a analogia é o combustível e o fogo do pensamento. Através de analogias nós construímos conceitos e através dos conceitos nós pensamos. Então, nesse sentido, é muito difícil falar em um sentido único, correto para uma palavra que a Constituição usou, e aí se pode colocar, e quem vai dizer que sentido é esse? Essa é uma questão que, como disse, é complexa, não se pretende resolvê-la aqui neste vídeo, mas o que importa é que o 110 não a resolve. Não se pode dizer que sempre que a Constituição usar uma palavra, essa palavra deve ser entendida no sentido que ela tem para o direito privado, se houver outros. Porque o 110 está dizendo. Porque se nós fizéssemos isso, nós estaríamos interpretando a Constituição à luz do artigo 110 do CTN, numa inversão de que nós devemos, na verdade, interpretar as leis à luz da Constituição e não o contrário. Então é importante ter esse aspecto em mente. No comentário a outros dispositivos do CTN, isso se pode retornar a esse assunto. Nos comentários que foram feitos aos artigos dedicados ao IPTU, por exemplo, se explicou por que, apesar de a Constituição se referir à propriedade, o Código Tributário também alude a domínio útil e posse, e por que isso não é considerado inconstitucional, exatamente porque a palavra propriedade na Constituição não tem o significado que lhe dá o direito civil, ela tem o significado coloquial de aludir ao imóvel. O imposto antes era sobre imóveis, depois passou a ser sobre a propriedade predial e territorial urbana, se referindo à propriedade aí no sentido de imóvel, como alguém quando chega na casa de outro e diz, você tem uma bela propriedade. Propriedade quer dizer como sinônimo de casa. Então talvez a Constituição às vezes use as palavras com outros sentidos que não do direito privado, e isso inclusive tem sido reconhecido pela legislação e pela jurisprudência. Esse é um aspecto que, como disse, demanda estudos mais aprofundados que não se comportariam nesse vídeo. Apenas deixo o último registro de que isso não significa dizer que a Constituição possa ser lida de qualquer forma, que se possa dizer o que quiser. As pessoas tendem a ter esse raciocínio binário. Ou as palavras têm um único sentido correto, que é dado por um dicionário que vai ser encontrado em alguma gruta secreta, que foi construído por Deus e que não é criação humana, ou as palavras têm esse significado prévio, imutável, essencial, ou então, se reconhece que não, a pessoa cai no desespero, na falácia da ladeira, e diz, então as palavras não significam mais nada, o que a pessoa quiser dizer que elas significam. Não é isso. O soberano é o contexto. O contexto é que vai dizer quais são os sentidos possíveis e quais são os sentidos que não são possíveis da palavra. Quando uma amiga diz para outra, você viu aquele gatinho que passou ali? Elas podem estar se referindo a um rapaz que passou, elas podem estar se referindo a um animal. Dependendo do contexto, ficará claro que elas estão falando de uma coisa ou de outra. Se uma diz, aquela pessoa ali não tem onde cair morta, ou enfim, existem uma série de outros exemplos que o contexto mostra que o sentido que a palavra tem só pode ser um ou só pode ser outro. Apenas nós não temos um significado a priori, acontextual, independente de qualquer contexto, que seja o único correto. Isso não existe e é por isso que as questões hermenêuticas são tão complexas. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos e de deixar na caixa de comentários o que pensa a respeito dessa e de outras questões. Até os próximos vídeos.